tal. Eu, assim, por mim mesmo, eu não via, não. Sério mesmo, eu não gosto muito de microfone, essas coisas não, mas... Amém, vamos lá. Então, eu queria começar assim. Primeiramente, falar que eu sozinho eu não tinha poder para transformar nada, sabe? Se não fosse Deus, assim, até a força que vem de mim, assim, de querer buscar a Deus, vinha dele. Nada vem de mim, nada. Tudo é para a glória dele. Então, eu queria começar lendo em Jeremias, falando assim, antes do seu nascimento, quando você ainda estava na barriga de sua mãe, eu o escolhi e separei para que você fosse profeta nas nações. Então, alguns aqui teve a oportunidade de crescer num lar evangélico, debaixo de uma cobertura espiritual, né, com seus pais, orando por vocês. Eu não. Alguns aqui também eu acho que não. Eu nasci, né, criado com minha avó, desde pequeno, e tem seus benefícios, claro, mimo e tal, mas também tem desvantagens. O pai, a mãe faz muita falta, que alguns aqui sabem que faz falta, tanto espiritualmente como na área de criança também, né, faz muita falta. E eu cresci assim, praticamente na rua com os meus amigos. Eu saía da escola, eu não ia nem para casa, eu já ficava na rua. Já merendava na escola para não precisar ir em casa almoçar. Eu ficava na rua com os meus amigos. Eu cresci assim, desse ritmo, desse jeito. Então, para quem cresce assim, aprende as coisas erradas muito fácil, né? Muito cedo. Então, eu cresci nesse ritmo, né? E não demorou muito para mim chegar à minha adolescência, eu começar a balada, a bebida, comecei a beber muito cedo com meus amigos. Então, tipo assim, alguns aqui ainda nem experimentaram essa vida de balada, de bebida, mas alguns já. E para esses que já experimentaram, eu só queria falar o seguinte, que não vale a pena, vocês sabem que eu sou prova disso. A única coisa que eu olho para o passado, assim, hoje em dia, olho, é para tirar o seguinte, eu conheço os dois lados. Eu conheço o lado bom e o lado ruim. Obviamente que se eu for escolher hoje em dia, eu vou escolher o lado bom, certo? E eu comecei a me envolver com bebidas, daí comecei a ir para as baladas, boate, festa, mulher, até que entrou a droga também. Quem vive nessa vida assim de bebida sempre vai experimentar droga, sempre vai. Sempre, não adianta falar que não vai, uma hora você vai ter oportunidade e uma hora o álcool não vai mais fazer efeito na sua cabeça e você vai experimentar droga. Não tem jeito. E eu não cheguei a me viciar, sabe? Eu sempre usei com os meus amigos, sossegado, né? Mas assim, nada de vício, não. Eu sempre no meu cantinho sossegado. E na minha adolescência foi muito traumático para mim, porque eu não tinha pais para me dar conselho, falar, olha, isso é errado. Isso é certo, eu não tinha. Então eu tive que aprender isso tudo sozinho, sabe? E quem tem pai em casa sabe que os pais ensinam, mas se os pais não ensinar, a vida também ensina. E a vida, ela ensina de um jeito que quando você cresce, você olha para trás, você vê muito trauma, muitas sequelas daquilo que a vida te ensinou, sabe? E a minha adolescência toda foi isso. Bebida, balada, droga e isso. Conheci a Amanda, a gente chegou a ter um breve relacionamento, mas não deu certo. Pá, breve, pá. A gente foi para a igreja, eu cheguei a batizar, ela também foi junto comigo, batizamos junto no mesmo dia e tal. E aí vocês sabem,
aquele que não converte a mente, primeiro de tudo, a conversão ela nasce na mente. Se você não converter sua mente, primeiramente, você vai sentir saudade do mundo. Você vai sentir. No meu caso não foi diferente. Eu senti saudade do mundo. Eu caí de novo e aí já era. Depois que você cai uma vez, a Bíblia diz que é 7 vezes pior. No meu caso foi. No meu caso foi porque eu aprofundei muito mais nas drogas, eu aprofundei muito mais na minha vida de balada, de saideira, boate, essas coisas, bebida. Eu me aprofundei de uma maneira que eu vivia para isso, não fazia mais nada. E alguns aqui sabem que eu cheguei a trabalhar na Oceania do Washington, né? E o Washington ele teve uma paciência assim comigo de Jó. Porque eu cansava de virar à noite ir pra balada, chegar no serviço louco de tudo mesmo. E falar, pô, eu acho que tô passando mal, cara, eu tenho que ir embora, eu tô louco. Eu acho que vai embora, eu ia embora. E no próximo final de semana era a mesma coisa. Sábado eu praticamente não trabalhava. Eu chegava sob efeito de álcool, de droga. E eu comecei a usar cocaína, sabe? E isso é uma droga que arrebenta a gente por dentro. Alguns aqui, não sei se já experimentaram, mas quem entende um pouquinho sabe que por dentro ela estraga mesmo o cidadão. E eu começava a usar cocaína para depois beber. Porque a cocaína ela corta um pouco do efeito do álcool. Você demora mais para ficar tonto. Quem usa, né? Claro. E eu começava a fazer isso. Começava na sexta-feira, eu começava a cheirar cocaína com os meus amigos e virava à noite, chegava no sábado louco no trampo, louco, mas louco mesmo, de ir embora, de não aguentar trabalhar. E depois de sair do serviço, já ia em casa, tomava banho, trocava de roupa, cheirava cocaína de novo. E aí, depois a gente começava a beber, e quando via já era a noite. Quando chegava a noite, boate, louco, saía de lá, dormia. No final de semana começava na quinta-feira e terminava na segunda. Isso foi me arrebentando, foi acabando comigo mesmo. E até que chegou um tempo na minha vida que eu decidi a sair fora do Brasil, a ir morar com os meus tios em Londres, porque a minha vida aqui ela só era isso, sabe? Era chato, não tinha mais nada que fazer, era só usar droga, beber, curtir. E isso chega o vazio que você sente por dentro, chega uma hora que você enjoa dele. Esse vazio quem preenche é só Cristo, só Jesus que preenche ele. O ser humano, nem nada que você faz preenche esse vazio. E minha vida começou a ficar chata, sabe? Cair na rotina, só droga, bebida, festa, era só isso. Aí eu falei, vou ter que dar uma inovada. Tentava ir para a igreja, chegava na igreja de domingo com a cara mais lavada do mundo. Alguns me olhavam torto, André, tá? E não tinha força para ficar firme, sabe? Por mais que na hora daquele dia do culto, eu tentava, por dentro eu pensava assim, agora eu vou ficar firme de verdade. Era só dar 9 horas para acabar o culto. Aquela vontade já passava, o telefone tocava, e já tudo desandava novamente. E depois que eu decidi sair fora do Brasil, Deus ele foi tão misericordioso com a minha vida que Ele me colocou no lugar certo. Amém. Eu já cheguei em Londres, já fui morar logo na casa de um pastor. Não tinha como eu correr, não tinha, o chamado que Deus tinha para mim, não tinha como eu correr. Amém. Eu pensava que eu estava saindo fora do Brasil para viver uma vida diferente, mas eu estava seguindo aquilo que Deus estava me trazendo de volta, na verdade, né? E eu caí na casa dos pastores que foram pais para mim, sabe? Eles me respeitavam,
eles sabiam da minha situação, me respeitavam e foram me conquistando devagarzinho. Sempre me convidavam: André, vamos no culto. Eu, culto? Sem perigo. No Brasil eu experimentei isso, não dá certo para mim. Eu falava assim, esse negócio de culto, igreja, eu já tentei no Brasil, não é minha praia, não consigo. E foi até que um dia eu falei: um dia eu vou. E até que um dia eu fui. E nesse dia que eu fui, cara, eu chorava demais, porque Deus me tocou assim, de uma forma assim, que eu jamais tinha sido tocado. Eu realmente tive uma experiência com Deus, sabe? E quem aqui já teve uma experiência com Deus sabe que não tem como você falar assim: deixa eu ver como explicar para vocês. Quem aqui já teve uma experiência com Deus sabe que não vem da gente, vem dele. Amém. Totalmente dele. E isso me fez pensar na minha vida assim: cara, o que eu estou fazendo e tal? Eu tenho que voltar para a presença de Cristo, tenho que voltar. E as coisas foram caminhando assim tão de Deus, que depois daquela primeira vez, eu voltei mais uma vez, eu voltei, eu fui voltando devagarzinho, mas o pecado ele não saía de mim. Era como se eu vivesse em dois mundos. De noite eu vivi o mundo da igreja e de dia eu vivi o meu mundo, aquele mundo que ainda estava dentro de mim. No meu coração ainda tinha vestígios do pecado, ainda tinha sinais do André velho. E para mim foi difícil demais, porque quem já viveu fora da presença de Deus e quis voltar um dia, sabe que é difícil demais. É difícil demais. Você pensa assim: eu vou, cara, eu vou conseguir. Mas é só um telefone tocar que você não consegue falar não pro pecado. E eu comecei assim. Falei, eu ia na igreja de noite, de dia, trabalhava e curtia a minha vida. Até que um dia eu falei assim: cara, eu não vou ficar nesse negócio de igreja não. Comecei a me sentir mal. O Espírito Santo me tocava e falava assim: que isso? O que você está fazendo? E aquilo, em vez de eu seguir o Espírito, a minha carne me afastava do Espírito. Eu me sentia mal. E eu me senti mal, eu me afastava. E eu comecei de novo aquela vida de balada. Comecei a sair, fiz amizade rapidinho. Aí até que Deus puxou o cabresto e falou assim: não, de novo não. Até que um dia que eu fui num culto, eu fui batizado pelo Espírito Santo. Deus me pegou e falou assim: agora não, filho. Agora não. E depois disso, eu realmente falei assim: não, chega, não dá mais. Essa vida de balada, de bebida, mulherzada, isso não dá mais. Nesse meio termo, voltou a Amanda para minha vida. Nesse meio tempo, a gente começou a conversar e ela foi me ajudando, me dando incentivo, falando que eu conseguiria sair dessa vida. E Deus me ajudando também, né? Ela me ajudava de um lado e Deus me ajudava do outro. E eu consegui ficar firme, eu consegui falar não pro pecado, eu consegui falar não pro André. Só que no começo era tudo louco para mim, era tudo muito louco, porque tipo assim, eu era acostumado em outra vida, em outro mundo, e eu fui transportado para um mundo que era tudo diferente, era tudo assim, né? Tudo certinho, esse negócio certinho de regra, eu tinha muita dificuldade com isso. Eu era especialista em quebrar regras. Eu era especialista. Eles falaram que era regras, eu falei: isso não dá pra mim não, regras, trem é complicado.